não buscando a esse Deus, ele não buscando a esse Deus, ele está correndo em vão, ele está buscando em vão. O caso dessa mulher do fluxo sanguíneo, nós vamos ver que ela tinha condições. Ela tinha condições. E por ela ter condições, ela gasta tudo que tinha, porém, ela não encontrou o que tanto esperava, que foi a cura para aquilo que vinha enfrentando há 12 anos. Isso é muito bom a gente pensar e também, ao mesmo tempo, olhar para aqueles que possuem, que têm condições, e não tendo a visão, ou não tendo, despertando dentro dele o interesse, ou se conscientizando de que a solução só pode ser encontrada em Jesus. E vindo o aperto em sua vida, entendendo, pode também seguir o exemplo desta mulher. Depois de você já haver perdido tudo, você reconhecer que a solução está bem próximo de você, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa foi a situação desta mulher. Mas o que chama atenção e o milagre que ela recebe, o que chama a atenção é que ela não tinha ouvido ainda a falar de Jesus. E olhando de um patamar no qual você é bem provável que tenha já ouvido falar de Jesus, mas por não dar crédito a esta palavra, você confia, você deposita a sua confiança naquilo que você possui. Como diz o salmista Davi, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Nós, porém, fazemos menção do Senhor. E de repente você é alguém que é conhecedor, de que sabe, ou até já ouviu a palavra. E de repente também, da mesma forma, ainda não tenha ouvido a palavra do Senhor. Mas acredito que isso é meio impossível de você não ter ouvido a palavra do nosso Deus. É muito difícil, principalmente hoje, pelas mídias, pelas redes sociais, onde você vai passando e de repente você encontra com alguém falando da palavra do Senhor, da mesma forma como você se encontra neste momento, se deparando com alguém falando de uma palavra vinda do coração de Deus. E esse alguém que fala com você é Belisário de Oliveira Garbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação, que entendeu, embora não tenha sido eu quem o escolhi ao Senhor Jesus, mas por ele ter me escolhido e escolhido a muitos que se encontram na mesma condições,
na mesma condição, né, que é grato pela libertação, foram também escolhidos por Jesus. E você também, caso dando crédito, tendo um coração quebrantado e contrito, você também é um escolhido de Deus por dar atenção à palavra do nosso Deus. E por dar crédito a essa palavra e ao mesmo tempo permanecer ou continuar a fazer o que você esteja fazendo, não sendo no caso do que foi dessa mulher, pelo qual nós vamos passar por essa devocional, você vai entender. Você vai entender. Inicia-se pelo versículo 18. Mas a devocional está no versículo 20 e 21, onde você vai ver, e como eu disse, e de repente já ouviu, não somente uma vez, mas como várias vezes. E hoje, por você parar e dar crédito a uma palavra que você já tem ouvido algumas vezes, sabe? Não, essa palavra eu já ouvi, essa palavra eu já ouvi, essa palavra eu já sei, essa palavra eu já sei. Aí você, hoje, ouvindo, você pode entender, de repente, por estar passando por uma situação, não talvez da forma que aquela mulher que deixou esse exemplo para nós passou. Mas ela teve uma atitude. E qual foi a atitude dela? Nós vamos ver na palavra de Deus, a partir do versículo 18 do livro de Mateus, em Mateus, nós vamos ver que enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos deparando com uma situação após Jesus ter vindo de uma série. Vou acender só um pouquinho aqui. Se nós vermos os capítulos anteriores, nós vamos ver que houve várias passagens mostrando o que Jesus vinha fazendo. A continuação do Sermão da Montanha e também a bondade de Deus e contra os falsos profetas, ele vem orientando. E também quem entra no reino dos céus, Jesus vem orientando, vem ensinando. E os dois alicerces, onde você ouve, aquele que ouve a palavra e pratica, e aquele que ouve e não pratica, isso está mostrando os dois alicerces. E também do leproso purificado, e também o centurião de Cafarnaum chegando aqui como devemos seguir a Jesus, orientações que nós vamos encontrando na palavra de Deus. E Jesus
apazigua a tempestade. Então Jesus vem fazendo vários milagres, operando, e vem os endemoniados gadarenos. Então, a partir, e vem Jesus apazigua. E como devemos, Mateus, enrolei tudo aqui, espera um pouquinho, 9, não, tem que passar a folha aqui, gente, misericórdia. Aí nós vamos chegar no versículo de número 18, onde nós vamos deparar com enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou. E nós ao depararmos, ao vermos aqui, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Para chegar na devocional, nós estamos vendo um relato de alguém que sabia que o único que podia dar a vida era Jesus. Pois chegou diante dele um chefe da sinagoga. E ao chegar diante dele, ele vai e convida Jesus: a minha filha acaba de falecer. E no momento como esse, o desespero, a vontade de ver ali algo sendo feito e sabendo que a solução estava e como está em Jesus, ele procura, aquele chefe, ele procura a Jesus. Somente no momento em que veio a apertar a situação, em que veio estar numa condição onde não havia outra forma de fazer a não ser procurar Jesus. Mas por que não procurou antes? Por que não estava caminhando com Jesus antes? E é justamente nesses momentos que a maioria se prostram diante do Senhor. É justamente nesses momentos. Então levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo. O interessante é que todos aqueles que vão até ele e todos aqueles que foram até a Jesus, embora o que tivesse passando, a Bíblia relata que a todos ele os curou, pois ele veio para buscar e salvar o que havia perdido. Mas ele veio também, pois ele é a cura, ele é a ressurreição, ele é a vida. E olhando então para essa palavra, levantou-se depois de ouvir aquele chefe, aquele chefe da sinagoga, e o adorou. Então ele chega ali adorando ao Senhor. E quando adoramos ao Senhor Jesus Cristo, adoramos a Deus, crendo que Jesus Cristo, Ele é Deus também. Ele é Deus, é o Deus Filho. E aquele chefe, ele chega adorando a Jesus. A Bíblia não mostra, aqui eu não posso dizer se ele já vinha seguindo a Jesus, se ele já vinha seguindo, se ele já seguia, ou se foi somente naquele momento que ele chegou, mas olhando para o início, para chegar na mulher do fluxo sanguíneo, nós vamos ver como foi o acontecimento. Ele, ouvindo aquele chefe chegar da sinagoga e adorar e dizer que a filha dele tinha
falecido, e olhando aqui é interessante. Muitos, de repente, procuram você justamente no momento, somente nos momentos difíceis, somente nos momentos de dificuldade. De repente nem conversa com você. E é recíproco isso, de repente você também não conversa com a pessoa e vindo a dificuldade, a primeira pessoa que você vai ou que vai te atender é aquela que está bem próximo de você. Como diz a própria palavra do Senhor, mostrando que vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. E olhando dessa forma, nós vamos vendo que esse chefe da sinagoga, ele era chefe, então ele chega adorando e dizendo para Jesus. Aí o Senhor Jesus, nós vamos ver que ele levantou-se, ele se levanta, pois Jesus, levantou-se, pois Jesus, e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. Ele chega, relata o que tinha acontecido, Jesus se levanta e vai seguindo. Ele, não somente ele e os seus discípulos. Então, esse ensinamento mostra que precisamos estarmos sempre juntos, atentos, unidos, seguindo. Como diz a palavra em Provérbios também, se não me engano, me perdoe se não for, que ou se é salmista, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros. Mas aqui estava o mestre, e com ele os discípulos o seguindo. Então levantou-se, pois, Jesus e foi seguindo ele e os seus discípulos. É tão bom quando você sente a presença do Senhor e você vê que Ele é aquele que tudo pode, tudo faz, tudo fez, e aquele que entregou a vida em nosso favor, em nosso lugar, aliás, para o nosso favor, em nosso favor. Ele levanta e vai seguindo. Porém, e eis que certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. Jesus, ele está em certo lugar, o chefe chega, chama, ele levanta e vai, e eis que e também com ele os discípulos, e certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe nele a orla do manto. Me perdoe. Porque ela dizia consigo, se eu tão somente tocar-lhe o manto, eu ficarei sã. E eu ficarei sã. Ela coloca no seu coração, se eu apenas tocar no manto, eu ficarei sã. Ela colocou isto. E diante dessa atitude que ela teve, e caso você seja um daqueles que se encontra passando por uma luta, assim como muitos se encontram enfrentando dificuldades, seja ela na enfermidade, seja ela no relacionamento, ela colocou no seu coração. E para mim e para você,
quer dizer que se eu apenas tocar em Jesus, independente do que eu estiver passando, e eu tendo no meu coração uma fé, eu tendo essa fé em meu coração, ciente de que essa fé ela pode ser exercitada caso eu esteja dando crédito à palavra do Senhor, onde o apóstolo Paulo nos orienta de que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E caso você não esteja ouvindo a palavra de Deus, você não está exercitando uma fé que você tem dentro de você e você pode usar. Aquela mulher, ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar-lhe no manto, eu ficarei sã. Eu ficarei sã. E ela tocou, só porque ela disse isso. Ela tocou, porque ela dizia. Enquanto a caminhada para a casa do chefe, enquanto a caminhada para a casa do chefe, uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia irregular aproxima-se de Jesus em busca de cura. Ela se aproxima de Jesus em busca de cura. Diante desse relato, nós vimos que ela foi curada. 12 anos de hemorragia. 12 anos de hemorragia. De repente você esteja enfrentando uma situação 2 meses, há 1 mês, há 1 semana, e essa semana que você está passando pelo que você está passando, pode até aparentar cerca de 12 anos também na sua vida. Pode aparentar cerca de 12 anos. Por você querer ficar livre dessa situação. E por você não saber a quem depositar a sua fé, primeira coisa que vamos fazer, isso é natural e é necessário, é procurar os médicos. Pois os médicos veio para os doentes, pois os sãos não precisam de médicos. E olhando tudo isso nesse conjunto do que está acontecendo e nesse relato pelo qual nos encontramos no livro de Mateus, nós vamos ver que 12 anos de hemorragia. Por isso ela vivia excluída, pois como dissemos, naquele tempo o sangue tomava a pessoa impura, se tornava a pessoa impura, se tornava a pessoa impura. Marcos informa, se nós olharmos no Evangelho de Marcos, nós vamos deparar com ele mostrando para nós da seguinte forma em Marcos, ele dizendo, Marcos informa que a mulher tinha gastado toda a sua economia com os médicos e em vez de ficar melhor, ficou pior. Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 e 26, nós vamos ver este relato. Ela tinha gasto tudo o que ela possuía.
Marcos informa que a mulher tinha gastado toda a sua economia com os médicos, e em vez de ficar melhor, ficou pior. Isso nos traz ou nos chama a refletir que nem tudo é o dinheiro, que o dinheiro ele é necessário para nos mantermos. O dinheiro é necessário, mas o dinheiro ele não é tudo. Caso você tenha o seu coração, possui o dinheiro e coloca no seu dinheiro o seu coração, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo: diga-me onde está o teu tesouro, que então direi onde está o teu coração. Muitos estão depositando, colocando o seu coração naquilo que possui. E ela possuía, e ela gastou tudo que tinha no relato de Marcos, onde Marcos informa que a mulher tinha gastado toda a sua economia com os médicos. Ela tinha gastado toda a sua economia com os médicos. E em vez de ficar melhor, ficou pior. Então o dinheiro não é suficiente. O dinheiro não é o suficiente. O dinheiro não é o suficiente para que você se livre de algo que somente Jesus pode fazer. Onde, seguindo a orientação, ela toca no manto de Jesus e fica curada, porque ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Desde aquela hora a mulher ficou sã. E nós vendo essa passagem, e desde aquela hora a mulher ficou sã. E nós olhando aqui para esse relato, por isso nasceu nela uma nova esperança. Dizia consigo: se ao menos tocar na roupa dele, eu ficarei curada. O catecismo, o catecismo da época mandava dizer: se eu tocar na roupa dele, ele ficará impuro. Se eu tocar na roupa dele, ele ficará impuro. Ela, por estar naquela situação, o catecismo mostrava que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ele iria ficar impuro. Essa devocional: se eu tocar na roupa dele, ele ficará impuro. A mulher precisava exatamente o contrário. Mas por muitos darem orientação, ou por virem vozes desanimando ou tirando a fé daquele que tem ou quer depositar e irá depositar, querendo ou falando ou não, aquele que está determinado a fazer, ele vai fazer. E ponto. Ele vai fazer. Ela estava determinado. Mas nessa devocional nós estamos vendo que aqui mostra que por isso nasceu nela uma nova esperança.
Ela dizia: se ao menos tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Então, o catecismo da época mandava dizer: se eu tocar na roupa dele, ele ficará imundo. Então, a mulher pensava exatamente o contrário. Ela pensava o contrário. E essa deve ser a maneira que devemos seguir, pensar. Embora você esteja certo, ciente, consciente no que você está fazendo diante do Senhor, depositando no Senhor a sua fé, e chega alguém para fazer com que você não se faça da forma que você está no seu coração, e o Senhor vendo a sua atitude e você se esforçando, certamente o milagre irá acontecer. Foi o que nós estamos... Essa é a devocional em que estamos deparando, onde o catecismo dizia que se ela tocasse na veste dele, ele iria ficar impuro. E nós vemos no tempo da lei como que é. No esquife, Jesus quando toca no esquife, e todo aquele que tocasse ficava impuro, né? Imundo, se tornava imundo. Tudo isso a gente vai recapitulando, o Espírito Santo ele vai nos direcionando. Se eu tocar na roupa dele, ele ficará impuro. A mulher pensava exatamente o contrário. E de repente você esteja pensando da mesma forma que essa mulher, ela pensou, ela quebrou, ela não seguiu aquilo, vou colocar aqui como uma religião, ela não seguiu aquilo que orientaram para que ela não o fizesse. Ela foi de contra, porém ciente do que ela queria. Então, nós olhando para essa devocional, o sinal dela, ela pensava exatamente o contrário. O sinal de muita coragem, sinal de que as mulheres não concordavam com tudo o que as autoridades religiosas ensinavam. As autoridades religiosas ensinavam de uma forma que não condizia. E o que acontece hoje? A religiosidade estão ensinando não de conformidade com o Senhor, com o que o Senhor espera que seja transmitido, que é a sua palavra. Que é a sua palavra. Olhando, então, dessa forma, nós podemos ver, não concordavam com tudo, com que as autoridades religiosas ensinavam. Ela vai contra. Foi um sinal de atitude mesmo, de coragem. E o Senhor Jesus, havendo os ensinamentos dos fariseus e dos escribas, não conseguia controlar o pensamento do povo e jamais conseguirá controlar o pensamento de alguém. Religião nenhuma vai conseguir controlar o pensamento de alguém. Do povo não pode. Os escribas e os fariseus, considerados como os doutores da lei, examinavam, e nós temos exemplo de muitos que eles estavam sempre procurando ocasião para acusar, para colocar, para mostrar que Jesus estava errado, que não podia fazer, que ele estava indo contra, por se considerarem os doutores da lei. E nós sabemos que não era, que eles não poderiam controlar os pensamentos do povo, e ninguém pode
controlar o seu pensamento, a não ser você mesmo. A não ser eu mesmo. Ainda que venha pensamentos contrários sobre a minha mente, os meus ouvidos, as vozes contrárias, eu vou lutar contra aquelas vozes e vou dizer não, não, eu vou sujeitar a Deus, eu vou resistir ao diabo e ele vai ter que fugir. A Bíblia mostra que ele vai fugir. Mas para isso precisamos sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é obedecer a Deus. E o diabo vai fugir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então você vê que os escribas e os fariseus, eles não podiam controlar os pensamentos dos povos, do povo. Graças a Deus, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas olhando de um outro ângulo, nós vemos que os pensamentos, o inimigo tem por você falar, por você pronunciar, o inimigo toma posse daquilo que você está falando e vai soprar no seu ouvido para impedir de que você aproxime do Senhor. Nós encontramos na palavra do nosso Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ensinamento do grande apóstolo dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Então é porque estão dando pensamentos e o Deus desse século tem feito de tudo para que você não conheça a verdade. Mas hoje você está diante de uma palavra onde você, analisando esta palavra e mudando a sua forma, não deixando ou dando ouvidos àqueles pensamentos e dando crédito à palavra do Senhor, você não estará sendo controlado por essa legião que habita, que está aí nas regiões celestiais. Então nós, olhando para essa palavra, os escribas e os fariseus não podiam controlar o pensamento do povo. Graças a Deus por isso. Mas a mulher aproximou-se por detrás de Jesus, tocou na roupa dele e ficou curada. E você querendo, você desejando receber a cura, abandona essa religiosidade sua, abandona os deuses que você tem seguido, abandona aquilo que tem colocado para você seguir. A palavra de Deus, não há necessidade de acrescentar mais nada na palavra. A palavra está aqui diante de nós. Basta somente você crer e você verá a glória de Deus. Não há necessidade de você fazer sacrifícios, como muitos estão fazendo sacrifícios de tolo. Sacrifícios de tolo. Estão subindo, andando de joelhos. Não estou aqui falando de religião, estou falando de seguir a religiosidade e mostrando que o Senhor quer que seja dito. Ele é o caminho, Ele te garante uma vida eterna. E essa vida eterna você vai encontrar somente em Jesus e não em uma religião, onde a religião nada pode fazer por você, não poderá. Liberte-se daquilo que você está apegado. Não se precisa de você pegar mais nada para seguir a Jesus. Pegar aqui algo que, oh meu Deus, Senhor,
eu te peço, você está aqui com algo na sua mão, e o Deus que a gente, o que está na Bíblia, você não precisa de ver, você não precisa de tocar nele, você não precisa, basta apenas você crer. Porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta é a verdade que encontramos na palavra de Deus e na lição desta mulher, que é a devocional diária de hoje. E ela, por dizer consigo mesmo, se eu apenas tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou, e desde aquela hora a mulher ficou sã. Quer ficar sã do que você está passando neste momento? Não dizendo que você não vai encontrar dificuldade, não vai passar por problemas, não dizendo que você não vai precisar de trabalhar, você vai ficar esperando somente ali, não, agora eu creio em Deus, eu vou ficar aqui porque Deus vai mudar a minha vida. Nada vai acontecer, caso você pense dessa forma. Você tem que ter atitude, sendo sabedor de que em vindo as dificuldades, o Senhor estando com você, você vai ter condições de passar por elas. Essa é a grande verdade na palavra de Deus. Essa é a grande verdade. E você pode fazer, você pode falar com Deus. E nós vendo aqui, quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os adoradores de flauta e a multidão e alvoroço, aí vai seguir o relato daquele chefe da sinagoga que chamou porque a filha tinha falecido e ele a procurou, mas houve ali, e ele ao sair, deparando com essa mulher, aquela mulher ficou sã, e da mesma forma, você dando continuidade, você vai ver o desfecho desse relato, onde eu tenho certeza de que o Senhor Jesus irá te esclarecer. E você pode falar com Deus, você pode dizer para Ele: Deus, assim como o Senhor libertou e curou esta mulher, eu peço que o Senhor também traga liberdade para a minha vida. Se ainda houver áreas que o inimigo atua em minha vida, se ainda houver prisões que nem sequer eu conheça, laços da alma, maldições, obras de bruxarias, enfim, que seja cancelada agora toda ação do inimigo em minha vida, em nome de Jesus. Que você possa depositar a sua fé, nesse Jesus que deixou esse relato dessa mulher, e não se entregue aos pensamentos contrários. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Não precisa você de alguma imagem para você colocar aqui. Não precisa de algo para você ver, para você. Não, aqui não. Você abre a palavra. Você abrindo a palavra, o Senhor certamente irá falar com você. Pois
Essa Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta, ela é a palavra de Deus para a sua, para a minha e para a vida de todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê não será confundido. Não murmureis, porque a murmuração é como o pecado de feitiçaria. E não te mostre fraco, não deixe se levar. Se você te mostrar fraco no dia da angústia, é porque a tua força está pequena, sua fé é pequena. Pelo contrário, encontre forças, assim como disse o apóstolo Paulo: quando sou fraco, aí que sou forte. Busque forças na fraqueza e busque a fé. Deposite a fé em Deus. Deposite a sua fé e aceite a Jesus hoje, porque o amanhã pode ser muito tarde para a sua vida. Creia nesta palavra e tenha certeza que o Senhor, você tomando a sua posição, o Senhor estará escrevendo o seu nome no livro da vida, onde no fim vão se abrir livros e mais livros, e por fim o livro da vida, onde o seu nome não estando ali, você ouvirá do Senhor a seguinte palavra: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Ah, Senhor, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu fiz jejum, eu preguei, eu evangelizei, eu saía. Não adianta, apartai-vos de mim. Jesus, ao tomar nos seus braços uma criança, ele deixa claro: aquele que não se tornar como uma criança, ele não pode entrar no reino do céu. Deixais vir a mim os pequeninos. Torne-se um pequenino. Torne-se como um pequenino. Torne-se pequeno diante do Senhor. Se humilhe diante de Deus e Ele te exaltará. Porém, aquele que se exalta, ele será humilhado. Muitos estão sendo humilhados nos dias de hoje por se exaltarem, por terem se sentido os maiorais. Hoje estão humilhados. E caso você seja um que sente que já se exaltou muito e hoje se arrepende, o Senhor te convida: entregue a tua vida para Ele. Você que se encontra afastado, volte para Jesus antes que Ele volte. O reino de Deus é chegado. Jesus, quando é dito essa palavra, Jesus, ele veio. É o reino de Deus. Sendo Deus, ele se fez carne e habitou no meio de nós. Muitos dizem: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Jesus. E se você tem desprezado a Jesus, não espere o melhor de Deus, pois o melhor de Deus ele já enviou, entregando-se naquela cruz por amor de mim e de você. Deposite, abra o teu coração e diga: Jesus, Deus querido, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Assim como o Senhor libertou e curou essa mulher, eu peço que o Senhor também traga liberdade para a minha vida. E eu peço dessa forma, eu oro dessa forma, me rendo aos teus pés, em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus
me ajude, me oriente e Ele te orientará. Que Deus abençoe e que seu dia seja um dia de bênçãos, um dia de felicidade, um dia de arrependimento, onde você se arrependendo há uma festa nos céus. Seja esse fazendo parte desse Deus que até então tem para você o melhor. O melhor está aí do seu lado, batendo a porta do teu coração para entrar. Mas por essa porta de maçaneta somente do lado de dentro, somente você pode abrir. E você abrindo, Ele entrará, ceará com você e você vai cear com Ele. Amém? Que Deus abençoe. Bom dia. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus e que seja multiplicada em nome de Jesus. Bom dia.